Mensagem do dia. Hoje eu quero fazer um comparativo da nossa vida com a vida de Pedro. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho dele, viu? Corajosos em palavras, fracos em alguns momentos, cheios de fé hoje e cheios de medo amanhã. Só que a boa notícia é: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, é fiel para ir até o fim. Está lá em Filipenses 1:6. Porque Deus trabalha com processos e não com pressa. E tudo é no momento perfeito, tudo é no momento dele. Pedro não foi escolhido porque era equilibrado. Ele não foi chamado porque era maduro. Ele não foi separado porque era exemplo. Pedro foi escolhido porque era verdadeiro. Ele falava demais, errava demais, prometia muito além do que conseguia cumprir. Só que mesmo assim, Jesus olhou para ele e conseguiu ver o que ninguém mais conseguia ver. João 1:42, tu és Simão, mas serás chamado Pedro. Coloca uma coisa na sua cabeça: Jesus nunca chama alguém apenas pelo que ele é no presente. Ele chama pelo propósito e enxerga no que essa pessoa pode se transformar nas suas poderosas mãos amanhã. Pedro, antes de Jesus, era um homem comum, como eu e você, pescador, com vida simples, mãos calejadas, rotina dura, nada de púlpito, nada de multidões, nada de títulos. Pedro não tinha nada de especial, até encontrar Jesus. E aqui já nasce uma verdade poderosa para a minha vida e para a sua. Deus não começa usando quem está pronto, não. Deus começa transformando quem está disponível, quem se apresenta a Ele. E quando Jesus entra no barco de Pedro, entra também na sua história um encontro que muda tudo. Depois de uma noite inteira sem pegar nada, trabalhando incansavelmente sem pescar nenhum peixe, Jesus manda lançar a rede outra vez. E naquele momento eu imagino quanta coisa não passou pela cabeça de Pedro, né? Medo, receio, afronta, cansaço. Só que mesmo assim ele resolve obedecer. Mesmo que talvez no seu coração ainda tenha dúvidas de quem está à sua frente naquele momento. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. E o resultado? Abundância. Quebra da lógica, do natural, do óbvio. Quebra do orgulho. 2 barcos lotados de peixes, a ponto de chegarem a pique, a ponto de quase virarem. E nesse exato momento, Pedro entende que aquele não era um homem comum. Não era um momento comum na sua vida. Não era apenas mais alguém que se apresentava. E Pedro se ajoelha e diz: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E ele cai chorando aos pés de Jesus. E quem cai chorando, levanta transformado. Quando alguém realmente encontra Jesus, não se acha digno, se rende. E aqui começa a história de Pedro, quando Jesus o convida para deixar de pescar algo que estraga, que apodrece, que tem seu valor momentâneo, para buscar algo eterno. E o convida para segui-lo, e ele deixa tudo para trás e o segue para se tornar pescador de homens. Deus não escolhe o mais forte, ele escolhe o mais disponível. Só que começa aquela trajetória, aquela caminhada com Jesus. Um Pedro que ama, só que ainda não entende algumas coisas. Pedro anda sobre as águas, só que afunda quando tira os olhos de Jesus. E Pedro confessa: tu és o Cristo. Só que depois, logo depois, tenta impedir Jesus à cruz. Pedro amava Jesus, mas ainda não entendia o processo. E amar a Deus não significa estar pronto, significa estar disposto a aprender. No Getsemane, Pedro puxa a espada, corta a orelha de Malco, o chefe da guarda. Jesus manda guardar a espada e cura o ferido. Restitui a orelha no chefe da guarda. Pedro queria defender Jesus com força, só que Jesus queria salvar com amor. E quantas vezes eu e você não somos assim, intenção certa, só que com atitude errada, um zelo sem direção. E aí chega a maior dor de Pedro, a negação. Pedro promete fidelidade total: jamais irei trair o Senhor.
Mas diante da pressão, diante do medo, diante da perseguição, Pedro nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. Jesus olha para Pedro. E a palavra lá em Lucas 22:62 diz que ele chorou amargamente. E esse choro não foi de derrota, foi de arrependimento. Quem chora pelo pecado é porque ainda não perdeu sua fé. E Jesus, ele não descarta Pedro, ao contrário. Depois da ressurreição, Jesus prepara um encontro. 3 perguntas, 3 respostas. Restauração completa. João 21. Pedro, tu me amas? Para cada queda, Jesus oferece uma nova chance. Deus não cancela chamados por causa de erro de maneira alguma. Ele nos conhece, sabe exatamente qual é o nosso limite, o quanto nós somos falhos ainda. Mesmo buscando a presença de Deus, nós erramos. Jesus restaura Pedro de uma maneira extraordinária. E ele restaura também todos os chamados por causa do arrependimento. Em Atos 2, Pedro, medroso, prega para uma multidão e mais de 3.000 se convertem com as palavras que o Espírito Santo coloca na sua boca. E aquele homem instável lidera. Aquele impulsivo que falava o que vinha à mente, fala com autoridade, com propriedade de quem é Jesus para aquelas pessoas. E Pedro, que negou Jesus, agora morre por ele. O mesmo Pedro que afundou foi o que andou sobre as águas. A graça não ignora o erro, ela transforma o nosso coração. E Jesus não desistiu de Pedro, e ele não desistiu da minha vida e da sua. E talvez hoje você esteja se vendo em Pedro, amando Jesus, mas tropeçando, querendo acertar, mas falhando, prometendo e não conseguindo cumprir. Só que ouça com atenção, Jesus não te chamou pelo que você é. Ele te chamou pelo que você vai se tornar, se permitir que ele entre na sua vida, que ele transforme a sua história. Pedro caiu, errou, Pedro chorou, Pedro foi restaurado, Pedro permaneceu fiel até a morte. Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Quem anda com Jesus pode até cair, só que nunca termina no chão. E o fim é muito melhor do que o começo, porque o nosso alvo, ele vai ser sempre Jesus. Olhe para a meta, olhe para o foco, olhe para o final. Quem está te esperando no final? O nosso alvo deve ser Jesus. Fixe os olhos nele e o busque de todo o seu coração. Do céu, tu olhas para mim.